José Carvalhinho, Presidente da Assembleia Municipal de Espinho. Muito obrigado por se juntar ao Aveiro TV para uma entrevista de fundo. Vamos, antes de falar da Assembleia em si e um pouco também sobre Espinho, vamos falar um pouco do homem. Quem é o José Carvalhinho? Percurso pessoal e político e empresarial. Muito bem. Antes de mais, quero agradecer à Aveiro TV esta iniciativa, que eu acho que é uma iniciativa relevante e importante, porque, como dissemos na conversa prévia, as Assembleias Municipais muitas vezes são olhadas como o órgão órfão daquilo que é o poder local. E eu entendo que, pelo contrário, a Assembleia Municipal é a casa da democracia local, é o órgão, para mim, mais importante em termos da sua hierarquia do poder local e, portanto, tudo o que contribuir para a divulgação do papel da Assembleia Municipal é sempre muito bem-vindo e, Muito portanto, obrigado. esta é uma iniciativa que eu aderi de imediato, com todo o prazer, porque cumpre exatamente um dos meus grandes objetivos, que é promover sobretudo, dignificar o papel das Assembleias Municipais. Pronto, eu chamo José Carvalhinho, tenho quase 60 anos, nasci, curiosamente, no Distrito de Aveiro, em Salreu, portanto, no velho Hospital Visconde de Salreu, nasci em Estarreja, mas desde muito novo, por motivos da família, mudei-me para Espinho e sempre tive e desenvolvi a minha atividade em Espinho. Eu sou uma pessoa politicamente ativa há relativamente pouco tempo. Apesar disso, sempre estive com uma grande envolvência na sociedade civil. Desde logo no movimento associativo de pais, quer como presidente de associações de pais de várias escolas do Conselho de Espinho, depois também como membro ativo e presidente da Federação Conselhia das Associações de Pais. Participei também na Confap com o meu amigo ainda, meu amigo da altura e hoje ainda, Albino Almeida, e por um motivo familiar, meu filho mais velho teve um cancro em criança, com 2 anos, e por via dessa situação, estive também 17 anos ligado a uma associação que eu considero das melhores associações do país, que se chama Acreditar, Associação de Pais e Crianças com Cancro, e, portanto, tive 17 anos ligado a essa instituição, onde pude, juntamente com os meus colegas e parceiros e pais também de crianças com cancro, desenvolver uma grande atividade e intensa atividade na proteção dos direitos das crianças com cancro, sobretudo no momento em que essas crianças hoje têm uma taxa de sobrevivência elevada e que necessitam de que os seus direitos hoje, enquanto jovens adultos, sejam defendidos e sejam protegidos. Não podem nunca ser discriminados por terem tido um cancro, que era o que mais faltava, não é? De maneira que eu, em termos de atividade cívica, sempre mantive um papel muito intenso. Eu comecei na política já há 8 anos, 9 anos, tive dois mandatos como vogal da Assembleia Municipal. Eu sou independente, não sou filiado em nenhum partido, mas na altura o Partido Socialista convidou-me para eu integrar as listas à Assembleia Municipal. E eu achei que era a altura de eu também fazer alguma coisa e dar o meu contributo ao município onde eu vivo, ao município que eu gosto de viver e ao município que eu efetivamente amo e que eu adoro. E, portanto, aceitei esse desafio de iniciar uma atividade política como independente num grupo municipal do PS. Posteriormente, nas eleições seguintes, entendi e criaram só uma oportunidade de fazermos uma lista de independentes, uma verdadeira lista de independentes. Constituímos uma lista de cidadãos de Espinho, de reputação e de qualidade que eu considero muito elevada, e criamos um movimento que na altura teve algum impacto, não só local, mas também nacional,
que nós autodenominamos os carapaus. Tínhamos até a imagem dos carapaus e o próprio carapau, um carapau naturalmente estilizado, era o nosso símbolo mesmo no boletim de voto. E como independente continuei a fazer o meu papel de vogal na Assembleia Municipal e posteriormente, nas últimas eleições, dado que, confesso, apesar de não ser militante do Partido Socialista, tenho grandes afinidades políticas e ideológicas com o Partido Socialista e perante o convite que me foi endereçado para liderar a lista da Assembleia Municipal, aceitei e pronto. E neste momento, como eu costumo dizer, não sou presidente da Assembleia Municipal, estou como presidente da Assembleia Municipal, enquanto assim os seus vogais da Assembleia o entenderem e o desejarem. Muito bem. Sr. Presidente, diga uma coisa, as Assembleias Municipais de Espinho são pacíficas ou por vezes tendem a aquecer? Eu pergunto isto porque conheço várias assembleias, não conheço a de Espinho, infelizmente, mas em todas elas há sempre aqueles momentos mais, enfim, Mais mais quentes, quentes. mais Como é, quentes. como é que consegue depois lidar com isso? Com alguma dificuldade, confesso. Eu, quando assumi o cargo de presidente de Espinho, da Assembleia Municipal de Espinho, assumi o cargo de uma instituição que tem dezenas de anos de história, dezenas de anos de comportamentos, dezenas de anos de regimentos, e a Assembleia Municipal de Espinho sempre foi caracterizada por ser uma Assembleia extremamente democrática e extremamente aberta ao debate. E eu não quis, de alguma maneira, que essa tradição fosse quebrada. Isso leva naturalmente a uma complicação adicional na gestão dos trabalhos, porque eu dou uma grande latitude de discussão a todos os documentos e, portanto, torna-se por vezes muito quente essas discussões, que são partidos com visões diferentes. Apesar disso, eu, como presidente da Assembleia, procuro, e acho que tenho conseguido ser, e acho que os vogais da Assembleia o reconhecem, mantenho uma grande isenção e uma grande independência na condução dos trabalhos. Obviamente, quando os seus vogais, por vezes, aquecem demais, sobretudo aquilo que são os termos que usam e as palavras que usam, eu imediatamente aquilo que faço é interromper a intervenção e apelar, naturalmente, aos seus vogais para moderarem as suas palavras, medirem as suas palavras e não usarem termos que podemos considerar ofensivos e lesivos da honra das pessoas. Porque eu digo sempre, nós estamos ali para discutir ideias, nós estamos para confrontar ideias, o debate e o confronto de ideias é útil, é excelente, porque nos abre as nossas próprias perspectivas para a maneira dos outros pensarem. Não estamos para discutir questões pessoais, as questões pessoais não fazem parte da Assembleia. E, portanto, eu, nesse aspecto, sou um bocadinho intransigente relativamente ao uso de termos que podemos considerar injuriosos. Também tento que, sem prejuízo do debate, o debate seja sempre focado naquilo que é o ponto da ordem de trabalhos ou do ponto do período da ordem do dia que está em discussão, mas reconheço, como sou um presidente muito aberto, dou alguma latitude aos seus vogais para muitas vezes extravasarem essas intervenções. Curiosamente, por vezes sou acusado pelo partido que me elegeu de favorecer mais a oposição do que o próprio Partido Socialista que me elegeu. Eu não acho que seja isso, eu acho que é devido à minha postura e à minha necessidade que eu tenho e que eu sinto de afirmar a minha independência e a minha isenção. Até porque eu estive 8 anos como vogal na oposição e sentia as dificuldades que é ser vogal da oposição. Hoje tenho a sorte de ser presidente da Assembleia eleito por um partido que também tem a maioria na Câmara, naturalmente que as coisas se tornam mais fáceis,
Mas sei e respeito muito a oposição, porque sei o que é ser vogal na oposição, quando a Câmara não quer ou não gosta de colaborar da maneira que eu acho que é necessário. E, portanto, eu nesse aspecto tento ser o mais isento possível e procuro dotar todos os vogais de todos os documentos e de toda a informação necessária para que possam ter uma discussão elevada e, sobretudo, capaz de darem uma opinião bem informada. E por isso, muitas vezes, eu sou acusado de ser um bocadinho a favor da oposição. Eu não é por ser a favor da oposição ou a favor do poder que está em execução. Eu sou a favor do papel da dignificação da Assembleia Municipal. Essa é que é a minha preocupação. Muito bem, Sr. Presidente, eu passo a ler. A defesa de Espinho, há tempos, mostrou-se com alguma surpresa perante as acusações que recaíram sobre Miguel Reis. Não é a intenção desta entrevista escamotear a questão, até porque está em segredo de justiça. Queria saber a sua opinião, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, o que é que tem que viver na altura em que o Presidente estava a ser investigado, e, ao fim e ao cabo, o que é que a Assembleia podia fazer? É assim, eu confesso, sou amigo do Miguel Reis, foi ele que me convidou para participar e para integrar as listas do PSD. Juntos constituímos um programa eleitoral que eu acho que é um excelente programa para Espinho, para o desenvolvimento de Espinho e para o crescimento de Espinho. E na manhã de 10 de janeiro sou confrontado com um telefonema para me dirigir com uma máxima urgência à Câmara Municipal e foi com uma tremenda, eu não sei nem tenho bem o adjetivo correto, mas foi com estupefação, com surpresa, com quase negação, confrontado com as notícias de que o ex-presidente arquiteto Miguel Reis estava detido pelos crimes de corrupção, de recebimento indevido, de benefícios naturalmente a minha preocupação em primeiro lugar foi com a pessoa, para saber como é que a pessoa estava e como é que a pessoa estava. Tive a oportunidade de me cruzar com ele dentro da Câmara Municipal enquanto ele estava detido, tive a oportunidade de o cumprimentar e dar-lhe o meu apoio, naturalmente. Não nego isso, não tenho que negar, somos amigos e as amizades devem estar presentes mesmo nos bons e nos maus momentos. Como Presidente da Assembleia, a minha principal preocupação foi estar em permanente contacto com o restante Executivo, acompanhar tudo o que estava a acontecer e, por isso, prescindi durante 15 dias da minha atividade profissional e estive durante 15 dias seguidos dentro da Câmara para me assegurar de que todo o processo do normal funcionamento da Câmara, mesmo naquelas circunstâncias, decorresse sem prejuízo de as necessidades dos municípios serem atendidas e, sobretudo, que os procedimentos institucionais, legais e formais necessários para que se fizesse, digamos, esta transição após a renúncia do arquiteto Miguel Reis, decorresse com a maior normalidade, com a maior naturalidade, sempre com vista a que o funcionamento da Câmara nunca fosse prejudicado. Dada a minha postura, fui tendo oportunidade e fui informando permanentemente todos os vogais das diligências que eu estava a tomar e fui partilhando toda a informação que entendia pertinente e entendia importante fazê-lo. Portanto, o papel da Assembleia Municipal aqui é basicamente este. Nós não somos poder judicial, nós não somos polícia de investigação, somos o órgão fiscalizador e monitorizador da atividade da Câmara Municipal e é dentro dessas competências que eu procurei acompanhar toda esta situação, sempre com essa preocupação. A oposição acabou por compreender essa posição sua?
Eu acho que sim, eu acho que sim, acho que foi transmitida. As pessoas sentiram que eu estava presente, porque efetivamente eu estive presente, e acho que, modéstia à parte, foi um apoio muito importante para que este processo decorresse com normalidade, até porque dentro daquilo que foram os vogais que ficaram, que assumiram neste momento o Executivo, todos eles tinham muito pouca experiência política, muito pouca experiência de gestão autárquica, e uma vez que eu já tinha algum traquejo nestas questões, portanto, tinha alguma sensibilidade adicional, e acho que nessa perspectiva foi uma mais-valia para que este processo decorresse com a normalidade possível dentro daquilo que foi o choque da notícia, naturalmente. Muito bem, uma nova solução foi encontrada, apoiou essa solução. Apoiei a solução, apoiei a solução. As pessoas foram muito corajosas. A ser a atual presidente, a ser a doutora Maria Manuel Cruz, foi uma pessoa muito corajosa em assumir a Câmara nestas circunstâncias. Como era a número 3 da lista, de repente vê-se a presidente da Câmara. Foram cooptados, de acordo com aquilo que está previsto na lei, no regime jurídico das autarquias locais, mais dois vereadores, que também não estavam à espera, naturalmente, de ter funções, portanto, apoiei naturalmente essa decisão. A decisão não é minha, a decisão é de quem a tinha que tomar, mas naturalmente, eu como Presidente da Assembleia e como membro do grupo parlamentar do PS, estive sempre ao lado do Executivo, e continuo ao lado do Executivo de alma e coração. É uma espécie, deverá ser uma espécie de barómetro da população. Pessoas falam consigo, perguntam-lhe como é que as coisas estão. Falam, pronto, eu sou uma pessoa conhecida em Espinho, toda a gente me conhece, toda a gente sabe quem eu sou, passando, digamos, o exagero da expressão. Eu sempre tive a minha vida em Espinho, fui desportista, atleta em Espinho, sempre tive a minha atividade social em Espinho, sempre promovi a minha atividade cívica em Espinho, e, portanto, as pessoas que me conhecem há 50 anos, que me conhecem há 40 anos, há 30 anos, abordam-me na rua com toda a normalidade e naturalidade. E eu gosto que as pessoas me abordem na rua e que me façam perguntas, porque muitas vezes a informação que circula, por vezes, não corresponde minimamente à realidade. Então eu tenho essa preferência e adoro que as pessoas me questionam e que me deem a oportunidade de explicar porque é que certas decisões são tomadas ou não são tomadas, porque é que as coisas acontecem de determinada forma, e eu tento sempre manter esta atitude muito, sobretudo, pedagógica, de que as pessoas saibam o que está a acontecer. E o local próprio, o melhor local para as pessoas perceberem aquilo que está a acontecer é efetivamente a Assembleia Municipal. E por isso, pela primeira vez, desde que eu tomei posse, as assembleias passaram a ser transmitidas em direto, precisamente para quem não se puder deslocar ao local da Assembleia, possa ver e visionar em sua casa, porque é na Assembleia Municipal que as decisões da Câmara são escrutinadas, monitorizadas e que são devidamente fiscalizadas. E, portanto, quem quer saber o que se passa no município, além de ter os outros meios normais de consultar o site da Câmara, mas até para ouvir o confronto de ideias, devem ir à Assembleia, devem estar presentes na Assembleia, devem ouvir o que se passa na Assembleia, e, portanto, a mim não me incomoda nada ser abordado na rua. Pelo contrário, para mim é um gosto poder conversar com as pessoas e estar, porque também me permite estar perto da população, perto dos espinhenses, e também perceber aquilo que são as suas necessidades e os seus anseios. E depois, naturalmente, o meu papel aqui é um papel intermediário, é transmitir essas opiniões e transmitir aquilo que os cidadãos me dizem ao Executivo, para que eles possam naturalmente também fazer as suas intervenções no sentido de corrigir aquilo que está mal e que
Porque isto, o mundo não é perfeito, não há municípios perfeitos e, portanto, há sempre coisas a melhorar e eu, tendo essa oportunidade, faço com todo o gosto, com todo o gosto. Com a transmissão via internet, penso eu, das Assembleias Municipais, tem noção de que há um aumento de pessoas que vêm às Assembleias? Tenho, perfeitamente, perfeitamente. Nós estávamos no edifício, a Assembleia Municipal, a sala da Assembleia Municipal era nos Passos do Conselho, era uma sala dentro dos Passos do Conselho, que tinha muitas limitações, era uma sala pequena, ainda por cima a Assembleia Municipal, não o edifício dos Passos do Conselho, ainda não está dotado de medidas que permitam a mobilidade de pessoas com mobilidade reduzida para aceder ao primeiro andar, e uma das primeiras medidas que eu tomei foi mudar o local da Assembleia Municipal. Portanto, mudei a Assembleia Municipal, tirei-a dos espaços do Conselho e passei-a para o Centro Multimeios de Espinho, que é um auditório que tem não tem as condições ideais, confesso, mas é um auditório confortável e que permite exatamente que mais pessoas possam participar na Assembleia, possam estar presentes. E foi uma das medidas imediatas que eu tomei, foi fazer essa modificação, até para mostrar e vincar a independência da Assembleia Municipal face à Câmara Municipal. São dois órgãos distintos, cada um tem o seu papel, e acho que esta diferenciação e esta localização e a deslocalização ajudou também a perceberem que são, a população a perceber que são dois órgãos distintos, com competências completamente diferentes. Sr. Presidente, o Espinho fica. Já agora, só para ter uma ideia, Faz favor. nós tivemos uma assembleia na passada terça-feira e tivemos 400 pessoas a assistir em direto, que eu acho notável, para um concelho pequenino como o Espinho, não é? Eu acho fantástico e estou muito feliz por essa adesão desta forma tão maciça à visualização na internet das Assembleias Municipais. Conselho pequeno, mas muito abençoado por Deus, porque é um conselho que tem natureza, tem praia, tem indústria, tem comércio, aliás, tem comércio, pouca indústria tem, mas também está entre a fronteira entre Gaia e Aveiro, aliás, é de Aveiro. Vamos conhecer um pouco o Conselho de Espinho. Quais são os atrativos para que as pessoas se loquem a Espinho? Espinho sempre foi um concelho super atrativo para as populações dos concelhos limítrofes. Desde logo pela praia, desde logo pela cultura. Espinho tem uma forte componente cultural, muito ativa. Pelas tertúlias, Espinho, desde a sua fundação, é conhecido pelos seus cafés. A vida em Espinho faz-se muito nos cafés. E os cafés são locais de discussão, são locais de participação cívica também das pessoas, porque é nos cafés que as pessoas conversavam, trocavam ideias, fazem as suas tertúlias nos cafés. E, portanto, para além disso, Espinho, pela sua localização, de estar muito perto do Porto, de ter uma linha de comboio que a Estação de Espinho é a estação mais perto do mar de toda a linha do Norte e, portanto, cria aqui logo aí uma grande atratividade. Somos pessoas bem hospitaleiras também, somos pessoas simpáticas, temos ótimos restaurantes e, portanto, mesmo os concelhos limítrofes, as pessoas têm segundas casas em Espinho, têm a Casa da Praia em Espinho. E depois, devido à linha do Voga, que é uma linha que atravessa aqui o nosso distrito de Aveiro, também criou uma forte relação, precisamente com o Conselho de Santa Maria da Feira, com o Conselho de Valdecâmara, com o Conselho de Oliveira das Meias, e até Viseu, até onde ia a linha do Norte. Ainda hoje há uma grande atratividade das pessoas de Viseu que vêm todos os anos passar as suas férias em Espinho. E, portanto, sendo o local onde uma cidade, um concelho pequenino, com 21 quilómetros quadrados, onde as pessoas podem encontrar tudo. Vão a Espinho, tem a praia, tem os restaurantes, tem todo o tipo de serviços,
tem todas as lojas de comércio mais em moda e, portanto, num local onde podem deixar o carro parado, estacionado, e fazer tudo isto a pé, num ambiente de quase, eu diria, shopping ao ar livre, eu acho que, portanto, é atrativo, tem uma grande atratividade. Naturalmente, perdemos alguma indústria, a indústria mais pesada que estava em Espinho, pronto, muito tradicional, muita dela ficou caduca pela própria evolução da economia e dos próprios mercados, e neste momento estamos a tentar recriar zonas exclusivas para e polos de atração para criar novas empresas em Espinho e, sobretudo, estamos muito, muito atentos também a uma nova realidade que é a habitação. A habitação que não é um problema extensível ao país todo, mas Espinho tem uma particularidade. Devido a ser um concelho muito pequeno e a atratividade que tem, os terrenos em Espinho são extremamente caros e tudo isso torna a habitação ainda mais cara. E, portanto, nós estamos muito determinados, aproveitando os programas do PRR e o Executivo, em criar novas habitações, para além das que existem de habitações sociais, mas criar fórmulas e capacidade de reter os jovens em Espinho. Porque os jovens casais de Espinho, infelizmente, hoje têm que se deslocar para os concelhos limítrofes e estamos a perder população e é urgente que nós sejamos capazes de dar a volta a isto. Nós estamos na área metropolitana do Porto, estamos integrados na área metropolitana do Porto, também aderimos à Associação de Terras de Santa Maria, porque precisamos também de ter essa ligação a sul do concelho e, portanto, estamos perfeitamente integrados nesta territorialidade de Ovar, Santa Maria da Feira, Gaia e Porto, naturalmente. E Porto. Muito bem, Sr. Presidente, temos uma particularidade interessante, é que uma parte das vossas ruas são apelidadas em números e não em nomes. Isto porquê? É uma particularidade quase única. Existe outra cidade em Portugal com essa característica, que é a Vila Real de Santo António. Isto tem a ver com uma questão histórica. Aquilo que é o território de Espinho hoje eram simplesmente dunas. No início do século XX eram dunas, portanto eram espaços baldios, vamos chamar assim. E nessa altura começaram-se a desenhar então as plantas de crescimento da cidade. E se pensar, Nova Iorque é exatamente a mesma situação que Espinho tem. As ruas são números, são feitas em quadrículas. E porquê? Porque também era um baldio, o que é hoje Nova Iorque era um baldio, e a moda da arquitetura urbana na altura era aproveitar esses baldios livres e fazer então estas quadrículas. E então o arquiteto Bandeira desenhou a quadrícula de Espinho como, eu diria mesmo que foi um visionário, um visionário. E esta quadrícula de Espinho, as ruas organizadas por quarteirões, em que as ruas perpendiculares ao mar são ímpares, crescentes de norte para sul, e as ruas paralelas ao mar são pares, crescentes do mar da poente para nascente. E criou ali uma inovação da arquitetura urbana única e é uma coisa que Espinho preserva fortemente, é essa identidade, até a sua imagem corporativa, hoje estilizada, tenta demonstrar precisamente essas quadrículas. Isso tem uma história muito engraçada, porque foi realmente a oportunidade da moda de se desenhar essas plantas e por isso foi feita dessa forma, com esta história curiosa de termos Vila Real de Santo António em Portugal feita da mesma maneira e de termos uma planta igual a Nova Iorque. Para nós é um grande prazer e uma grande honra de termos esta quadrícula, porque e este desenho é identitário. Eu diria mesmo que é identitário de Espinho. As pessoas identificam-se muito com esta planta. É verdade, andam sempre perdidas em Espinho,
porque querem ir à Rua 19 e estão na Rua 18, mas podem estar na Rua 18, mas estar do lado a 1 quilómetro da Rua 19, porque lhes dá, não percebem bem esta arquitetura. Então, todos os pinhenses passam o dia a explicar aos visitantes, sobretudo os que são mais recentes e que vêm visitar-nos, o funcionamento desta quadrícula e os argumentos para porque é que ela foi feita. E é muito curioso porque eu diria mesmo que é mesmo identitário de Espinho, faz parte da identidade de Espinho. Sr. Presidente, Sol Verde, todas as pessoas fora de Espinho, quando se fala em Espinho, fala-se de Sol Verde, porque Sol Verde, o casino, traz muita gente a Espinho. Há pouco não falou no casino, nos atrativos da cidade. Sim. Isto porquê? Porque tem que se tentar de alguma forma alterar a percepção das pessoas que têm de Espinho, que Espinho não é só Não, casino. não. Pois é um bocadinho isso a ideia, porque o casino, vamos lá ver, o Grupo Sol Verde, que tem o Casino de Espinho, é um grupo empresarial e que foi fundamental no desenvolvimento de Espinho. O seu comendador Manuel Violas, pai do atual presidente executivo do Grupo Sol Verde, criou uma indústria em Espinho ligada à cordoaria portanto, foi um dos pioneiros no desenvolvimento industrial de Espinho, com fortes investimentos, criação de emprego, é um grupo fundamental. Depois virou-se para a área também do turismo, que é hoje responde exatamente ao Grupo Sol Verde, mas para nós é uma honra ter um casino em Espinho, porque é um polo de atratividade para Espinho, é um polo de animação para Espinho, portanto faz parte também da grande, daquilo que são as entidades que promovem Espinho permanentemente, e aliás o Dr. Manuel Violas é um espinhense nato, é um grande espinhense, e é um grande mecenas de Espinho das suas coletividades, e nós todos temos que estar naturalmente muito agradecidos por aquilo que o grupo tradicionalmente tem feito. Ao contrário do que muita gente pensa e comenta, o casino depois eu já ouvi esses comentários, traz para aqui pessoas que não interessam, provoca criminalidade. Não, isso não é verdade, não é verdade. É exatamente ao contrário. É forte animação à zona baixa de Espinho, ainda por cima está numa localização excelente, mesmo em frente ao mar, e portanto as pessoas que vão ao casino depois também fazem muitas mais coisas e promovem muito a economia local, naturalmente. E não esquecemos, agora uma parte mais egoísta, digamos assim, egoísta para o município, é uma ótima fonte de receitas para Espinho, porque Espinho participa, através das receitas do jogo, tem uma parte do seu orçamento, chamado plano de obras, vem exatamente das receitas do casino, e é uma receita relevante para Espinho, e é uma receita que é utilizada sempre para investimento. E, portanto, é muito importante para nós continuarmos a ter um casino. Sr. Presidente, muito obrigado pela Não, entrevista. Vamos eu é que falar mais agradeço. vezes. Quando quiser, eu estou disponível. Foi um prazer falar com o Zé Vieira, foi um prazer estar com vocês e agradeço do coração a oportunidade de discutirmos o papel dessas Assembleias Municipais, que, como eu digo, são a casa da democracia local. E, portanto, para isso estou sempre disponível, contem sempre comigo.